Os 7 maiores acontecimentos do cristianismo, hoje com o tema William Carey, o pai das missões modernas. Olá, amigo do programa Está Escrito. Estamos dando continuidade à série Os 7 grandes acontecimentos da história do cristianismo. E hoje quero falar com você a respeito de um homem, William Carey. Era o mais velho dos 5 irmãos, filho de Edmund e Elizabeth Carey. Seus pais eram da igreja anglicana. Quando tinha apenas 6 aninhos, seu pai foi nomeado secretário da paróquia e escola da sua aldeia. Como toda criança, William Carey era naturalmente um curioso e muito interessado em ciências naturais, especialmente botânica. Ele possuía um dom natural para a linguagem, impressionante. Imagine que ele conseguiu aprender latim sozinho. Com 14 anos, seu pai levou-o para ser aprendiz de sapateiro numa aldeia vizinha. Com a ajuda de um morador local, sabe o que ele aprendeu? Ele aprendeu o grego. Parece que Deus vai dotando algumas pessoas de dons específicos para grandes missões, para a realização de grandes feitos. Em 1779, agora com 18 anos, ele mudou de religião, se convertendo agora para a Igreja Batista. E logo começou a se preparar para pregar. E nesse preparo, sabe o que envolveu esse preparo para a sua pregação? Habilidades em línguas. Ele tinha tamanha facilidade que ele aprendeu o hebraico, o italiano, o francês, além de diversas ciências. Assim, aos poucos entendeu que o mundo era bem maior do que as Ilhas Britânicas e sentiu que todo crente verdadeiro deve sentir compaixão por uma humanidade sem um Salvador. Ele se casou com Dorothy Parklet em 1781. E ao contrário de William, Dorothy, sabe o que era? Analfabeta. Sua assinatura no registro de casamento foi apenas um sinal da cruz. No entanto, eles se amavam. E os dois juntos tiveram 6 filhos, 4 meninos e 2 meninas. As 2 meninas morreram na infância, bem como seu filho Pedro, que morreu com apenas 5 anos de idade. Você pode imaginar o efeito emocional que isso pode causar na vida de um casal, perder 3 filhos. No entanto, a força espiritual era ainda mais forte. Foi em 1787 que ele foi ordenado ministro e começou a pregar sobre a necessidade missionária no mundo, não só na Inglaterra. E como os membros da sua congregação eram pobres, Carey teve a necessidade de continuar trabalhando como sapateiro para ganhar o seu próprio sustento. Ainda assim, era um pastor de mão cheia, trabalhava incansavelmente pela salvação das pessoas aos quais estavam sob o seu cuidado. Na sua pequena sapataria, ele pendurou um mapa mundial feito pelas suas próprias mãos. Nesse mapa, ele ia colocando todas as informações disponíveis, população, flora, fauna, características dos povos, etc. Enquanto trabalhava, ele olhava para o mapa, orava e sonhava. Mas fazia mais do que isso, ele também agia. Foi assim que sentiu mais e mais o chamado de Deus em sua vida. Ele deveria ser um missionário, ele deveria ir a outro lugar pregar o Evangelho. Mas quando ele quis falar sobre o assunto de missões numa sessão de ministros batistas, ele foi repreendido publicamente pelo presidente de sua congregação, que lhe disse: "Jovem, assenta-te. Quando Deus resolver converter os pagãos, vai fazer sem a sua ajuda e a minha ajuda." Mas Carey não desistiu. Continuou nutrindo o seu sonho de ser um missionário estrangeiro. E tomando a Bíblia em sua mão, fez um sermão baseado no livro de Isaías, no capítulo 54, no verso 2 até o verso 4, que diz assim: "Alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, e não impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações." E foi aí que disse uma frase que ficou imortalizada. Ele disse assim: "Se deseja grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus." O resultado foi que um grupo de 12 pastores batistas se reuniram e formaram a Sociedade Missionária Batista no dia 2 de outubro de 1792. Carey se ofereceu para ser o primeiro missionário.
Que coragem! Um homem que já havia recebido marcas na vida, 3 filhos não estavam mais com ele, sua esposa tinha dificuldades de poder aprender a ler, de conhecer, de entender, e ele um gênio. Mas toda a sua genialidade ele usava para a pregação do Evangelho, e agora ele estava disposto a sair do conforto da sua casa, do seu lar, para ser o primeiro missionário dessa organização, de levar pessoas a pregar o Evangelho em outros países que careciam de um Salvador. Mas sabem, ele não sabia ainda para onde ele deveria ir. Até que depois de ouvir o testemunho do Dr. Thomas, um missionário e médico que trabalhou por vários anos em Bengali, na Índia, William Carey recebeu a confirmação do seu chamado. Ele deveria ir para a Índia. Apesar de Carey ter a certeza do seu chamado, sua esposa recusou deixar a Inglaterra. Isso doeu muito em seu coração. Foi decidido, no entanto, que o seu filho mais velho, Félix, o acompanharia à Índia. Mas havia um outro problema, um outro obstáculo. Estava proibido qualquer missionário na Índia. Mas ele resolveu tentar mesmo assim. Você se lembra? Os ingleses colonizavam a Índia. Havia uma proibição dos ingleses de nenhum missionário ir para a Índia. Mesmo assim, ele criou coragem e foi, ele e o seu filho. Foi então que na ilha de White, pai e filho esperaram por um outro navio que os levaria à Índia, mas o comandante recusou levá-los sem a permissão. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, William Carey viu um navio partir e ele ficar. Ao regressar a Londres, a sociedade missionária conseguiu granjear mais dinheiro e comprar passagens em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou a sua esposa que o acompanhasse. Ela ainda se recusava. E ao se despedir pela segunda vez, William disse: "Se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de te levar e os nossos filhos comigo, pois eu não posso voltar atrás, com o risco de perder a minha alma." Ao se preparar para partir, o médico amigo dele, que iria viajar junto com Carey, Dr. Thomas, conversou com a sua esposa Dorothy e ela então tomou uma decisão. Milagrosamente, ela resolveu acompanhá-lo. Que alegria! Não foi só apenas a companhia da esposa, a companhia dos filhos, mas a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Quando as malas estavam prontas para poder acompanhar o seu pai, as crianças estavam felizes, sua esposa apreensiva, mas todos certos de que esse era o plano de Deus. Agora acreditava compreender a razão por não ter viajado no primeiro navio. Deus cuida de cada detalhe. Um filho de Deus, quando está nas mãos do Criador, até os aparentes problemas, até as situações mais complicadas, depois elas se revelam a ação e a unção de Deus na nossa vida. Finalmente, no dia 13 de junho de 1793, a bordo do navio, William Carey deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, partindo para a Índia com sua família, onde em condições dificílimas de oposição, trabalhou durante 41 anos. E durante essa viagem ele já aprendeu o suficiente de Bengali para poder desembarcar e já se comunicar com o povo. William Carey foi dotado de uma inteligência superior e de dons específicos que deslumbraram o mundo inteiro. Entretanto, o que mais nos chama a atenção não é sua capacidade de aprender, mas o caráter que ele desenvolveu. Ele desenvolveu dentro do seu coração um espírito indômito, inconquistável, até completar tudo o que ele iniciava. Entendemos que esse é o segredo da sua vida de êxito. Apesar de não haver recebido educação formal na sua mocidade, Carey chegou a ser um dos homens mais eruditos do mundo no que diz respeito à língua sânscrito e outras línguas orientais. Suas gramáticas e dicionários são usados até hoje. Querido, Deus tem capacitado muitas pessoas a serem pessoas extraordinárias para fazerem a diferença na vida de outras pessoas. Você realmente acha que toda a sua inteligência, todo o seu estudo
é simplesmente para o seu proveito. Deus espera muito de nós hoje em dia. Deus espera que tenhamos a mesma coragem, a força que Carrie tinha para pregar o Evangelho. Você recebeu de Deus dons específicos, você tem facilidade de aprender, de crescer, de se desenvolver intelectualmente, então use tudo isso para a pregação do Evangelho. Querido, além de igrejas, Carrie fundou também 125 escolas. Eu disse 125 escolas, onde estudavam 10.000 alunos. Traduziu as escrituras em 44 línguas, além de dicionários para auxiliar os outros missionários. Organizou a primeira missão médica na Índia, seminários, escolas para meninas, o jornal na língua bengali, tudo isso foi William Carey que fez. E além disso, William Carey foi responsável pela erradicação do costume local, o qual queimava uma viúva juntamente com o corpo do marido numa fogueira. Fundou uma sociedade de agricultura e horticultura na Índia no ano de 1820. Ele também desenvolveu ali uma fábrica de papel e um motor a vapor na Índia. Também fez a tradução da Bíblia para o sânscrito e também para o bengali, e em mais vários outros idiomas e dialetos. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Alguns missionários, em 1855, ao apresentarem o Evangelho no Afeganistão, descobriram que ali as pessoas já compreendiam muitas coisas, porque William Carey já havia traduzido para o dialeto deles algumas verdades da Palavra de Deus. Na manhã do dia 9 de junho de 1834, a Índia disse adeus ao grande pai das missões. Carey morreu com 73 anos, respeitado por todo o mundo como o pai de um grande movimento missionário. Quando chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe a permissão para desembarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras a meia haste em honra a um herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos. Eu fico pensando, que legado eu e você estamos deixando para o mundo? As pessoas, quando ouvem o nosso nome, que tipo de sentimento passa no coração delas? Gratidão, admiração, reconhecimento? Ou nós não representamos muita coisa para as pessoas? É claro, todos nós somos especiais para os nossos familiares, mas eu acho que cada ser humano pode deixar o seu próprio legado. Alguns deixarão um legado maior, outros um legado menor, mas o mundo precisa ser melhorado com a minha passagem nesse lugar e com a sua passagem. Eu espero que você não esteja vivendo para si. Eu espero que os seus recursos não sejam só para você, que o seu tempo não seja gasto apenas com seus interesses, mas que você desenvolva o espírito de um verdadeiro missionário, um homem ou uma mulher que decidam verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse espírito é o espírito que Deus espera que exista no meu coração. Eu preciso desenvolver o altruísmo, entender que as pessoas que estão ao meu redor têm tanto valor quanto eu. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Ele nos ama da mesma forma e da mesma maneira. Por que então existem pessoas destratando outras pessoas, desconsiderando outras, desprezando mais algumas, quando na verdade eu e você devemos viver uma vida cristã, amando o nosso próximo e o nosso semelhante? Foi isso que William Carey fez. Ele dedicou toda a sua vida para o benefício de outras pessoas. Ele verdadeiramente se doou, se entregou. O meu apelo para você é esse. Amigo, Deus, Ele quer usar você para a pregação do seu Evangelho. Ele quer usar seus talentos, seus dons, suas aptidões. Eu tenho certeza que à medida em que nós continuarmos a usar nossos talentos, nossa inteligência, nosso conhecimento, sabedoria, tempo, recursos, para diminuir o sofrimento das outras pessoas, estaremos cada vez mais perto do ideal. Queremos ser mais semelhantes a Jesus. O caráter de Cristo precisa estar sendo refletido na nossa vida. As histórias desses grandes homens, desses heróis da fé, da Bíblia e do nosso mundo contemporâneo, precisam ser evidências de pessoas
que se entregaram e por isso foram usadas. Você acha que Deus não pode usar você? Claro que pode. Usou um sapateiro. Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer aptidão profissional. Tudo que nós precisamos fazer é nos colocar à disposição de Deus. Nós podemos falar: Senhor, transforma a minha vida, me ajude a ser uma bênção na vida das outras pessoas. A verdade é uma só. A vida está passando. A vida está escorrendo pelos nossos dedos. Não somos mais crianças. Muitos de nós agora já são pais, avós. A vida está se acabando. Mais alguns anos e talvez muitos de nós não estejam mais aqui. Talvez estejamos dormindo no pó da terra. Mas eu e você, enquanto temos vida, podemos sim fazer a diferença na vida de alguém. Você consegue pensar no nome de uma pessoa que você pode ajudar agora? Talvez você não precise ir para a Índia evangelizar, mas talvez o seu vizinho precise da palavra do Senhor. Talvez o seu amigo de trabalho esteja necessitado de palavras de conforto, de esperança, e você pode ser um agente de Deus onde você está. Por isso, amigo, lembre-se, o sonho de Deus sempre é maior. O sonho de Deus é sempre o melhor sonho para você e para mim. Os planos que Deus traça para você são planos de paz e não de mal. Quando nós buscamos conhecer os planos de Deus para a nossa vida, nós descobrimos que os planos de Deus sempre envolvem trabalhar no coração de outras pessoas. Por isso, enquanto a Eveline cantar agora, tome uma decisão. Busque o Senhor Jesus falando: Senhor, me ajude. Eu ouvi, eu assisti, eu presenciei, eu entendi um pouco a vida de William Carey. Eu quero também fazer a minha parte. Eu quero também deixar um legado para o mundo, para a sociedade, para as pessoas que estão ao meu redor. Tome a sua decisão.